Eu vou revelar para vocês os 3 melhores fundos imobiliários para se investir nesse ano de 2025. E é claro que eu vou mostrar para vocês por que esses são os 3 melhores fundos imobiliários para se investir, trazendo as principais métricas e indicadores. Para você aí que ainda não me conhecia, eu sou o Leandro JP. Esta aqui é a Tríade e sejam muito bem-vindos ao canal que vai ajudar vocês a alcançarem a liberdade financeira. Para a gente começar, investidores, eu preciso dar um contexto atual da nossa economia. Aqui na tela vocês estão vendo o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, assim como o Ibovespa é para as ações. E deu para perceber aí, investidores, que o IFIX desabou nos últimos meses e tudo isso aconteceu por conta da alta da taxa de juros e também da alta da inflação. Isso faz com que os investidores saiam da renda variável e fujam para a renda fixa, onde eles têm mais previsibilidade, onde eles também vão ter um juros muito mais alto nesse momento e, obviamente, esse dinheiro saindo da renda variável faz com que os ativos caiam bastante. Olha isso aqui, o IFIX acumulou uma queda de 15% de setembro do ano passado até janeiro desse ano. Ou seja, investidores, boa parte dos fundos imobiliários estão de graça lá na B3, mas é óbvio que a gente precisa saber filtrá-los e é isso que eu vou trazer agora para vocês. O primeiro fundo imobiliário que eu venho trazer para vocês é o VISC11. Ele é um fundo de tijolo e ele investe em shopping centers. E eu já vou dar um spoiler, o próximo fundo é um fundo de logística e o outro fundo é um fundo de papel, ou seja, são 3 fundos imobiliários de setores distintos dentro da área de fundos imobiliários. Esse fundo, investidores, ele está sendo cotado a R$ 93, ou seja, cada cota custa R$ 93. E olha o que ele paga em dividendos todo dia 15, 11,48%. E vale lembrar, investidores, esses dividendos são isentos de imposto de renda, ou seja, você não vai precisar declarar lá no seu IR. Olha isso aqui, ele vem caindo 18% nos últimos 12 meses, ou seja, parece que os preços estão baratos. Mas dá uma olhada nesse indicador aqui, P sobre VP. Se você não conhece muito sobre indicadores, vale destacar que nós temos um treinamento completo aqui no canal. Eu vou deixar ele aqui no card para vocês. Mas olha esse indicador que compara o preço das cotas com o valor de patrimônio desse fundo. Ele mostra pra gente aqui 0,74. Isso significa, investidores, que o preço das cotas, que dá esse total aqui de 2,7 bilhões de reais, estão valendo menos do que o valor de patrimônio desse fundo, que é de 3,6 bilhões de reais. Ou seja, o valor da cota está valendo menos do que o valor dos imóveis, investidores. Ou seja, ele está de graça lá na B3. Ele praticamente está com 26% de desconto olhando apenas para esse indicador. E por que eu considero esse fundo dos melhores aí do mercado do setor de shoppings? Olha a liquidez desse fundo, 3,8 milhões de reais negociados diariamente lá na B3. Ou seja, ele tem uma excelente liquidez. Se você precisar vender, você não vai ter dificuldade nenhuma, pois a liquidez dele é bem alta. Um outro ponto também, olha aqui os dividendos desse fundo. Ele distribui dividendos de forma recorrente há bastante tempo. É claro que a gente tem um buraco aqui em 2021, mas vale destacar, né, investidores, entre 2020 e 2021 vocês já sabem o que aconteceu aí no mercado, né? Os shoppings foram drasticamente impactados, mas no ano de 2022 já recuperou aqui a sua distribuição de dividendos. Bom, não está contente, ainda está desconfiado se esse fundo ele é bom ou não? Vamos dar uma olhada aqui em quem faz a gestão e a administração desse fundo. A gestora é a BRL Trust, uma companhia bem conhecida aí no mercado, mas dá uma olhada nisso. Esse fundo existe desde 2013, ou seja, ele tem mais de 10 anos aí no mercado. Ou seja, nada melhor do que o tempo para mostrar para nós investidores o quão bom é um fundo imobiliário. Vamos dar uma olhada agora nos imóveis que esse fundo tem dentro da sua carteira. Isso é importante sempre que você for analisar um fundo imobiliário. E esse fundo em questão, está muito bem diversificado. Tem o Shopping Ribeirão, Shopping Cristal, Via Sul, Shopping Natal, ou seja, ele possui diversos imóveis dentro do seu portfólio. Olha essa quantidade de shoppings que esse fundo, o VISC11, está investindo. São vários shoppings. E um ponto importante, investidores, a distribuição desses imóveis aqui por estado mostra pra gente que ele está presente praticamente no Brasil inteiro. E grande parte desses imóveis estão concentrados aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Sempre que vocês forem investir em um fundo imobiliário, é importante vocês analisarem aqui os indexadores. Os indexadores, eles vão trazer para vocês qual será a taxa de atualização dos aluguéis que
vocês vão receber todo dia 15. E olha isso aqui, ó, maior parte está indexado ao IGPM, que é um índice de inflação. Nós temos também aqui, ó, o IGPM-DI, o IPCA, ou seja, esse é aquele tipo de fundo imobiliário que protege o seu investimento contra uma alta da inflação. Portanto, investidores, esse eu considero um dos melhores fundos de tijolos do setor de shoppings para se investir nesse ano de 2025. E vale destacar, olha aqui, ele está de graça lá no B3. Existe um desconto enorme para você comprar as cotas desse fundo, visando receber aí, ó, 11,48% em dividendos. Ficou com dúvida? Deixa aí nos comentários que eu faço questão aí de tirar a dúvida de vocês. Mas bora lá para o segundo fundo imobiliário que eu indico para vocês. Lembra do spoiler, né? Eu falei que ia ser um fundo de logística e aqui tá ele. É o fundo LVBI11. Ele é um fundo de logística. O preço da sua cota, ó, R$ 95. Ele paga 11,16% em dividendos. Poucos fundos de logística pagam esse dividendo aqui, hein, investidores. Dá uma olhada aqui, ó, vem caindo 15% nos últimos 12 meses. E vamos lá olhar também o indicador aqui, ó, P sobre VP. Esse fundo de logística, ele tá com um desconto aí de 23% lá na B3, ou seja, o total das suas cotas estão valendo aqui, ó, 1,5 bilhão de reais. No entanto, os imóveis dele estão sendo cotados a 2 bilhões de reais, ou seja, ele tá de graça lá na B3. Um excelente desconto. Olha a liquidez aqui, ó, 2,2 milhões de reais por dia, ou seja, você não vai ter dificuldade nenhuma em se livrar desse fundo ou comprar ele lá na B3. Ele tem uma excelente liquidez e vamos dar uma olhada aqui nos dividendos. Olha isso aqui, investidores, vou colocar aqui no gráfico máximo. Desde 2019, ele vem aumentando a sua distribuição de dividendos ano a ano. Você percebe que esse fundo ele vem crescendo, aumentando o seu patrimônio ao longo do tempo e distribuindo esse patrimônio em forma de dividendos aí para os seus cotistas. Ele teve um leve impacto aqui, ó, em 2020, a gente sabe por quê, né, investidores? Tivemos a pandemia aí, mas no entanto, ele vem distribuindo dividendos de forma recorrente. Bom, quem será que faz a administração desse fundo? Olha aqui, investidores, Banco BTG Pactual, uma instituição de renome aí no mercado. Bom, vamos dar uma olhada aqui, investidores, em quais imóveis esse fundo tem dentro da sua carteira. Olha isso aqui, ó, Galpão Jandira, Galpão Mauá, Galpão Extrema, provavelmente é Minas Gerais. Temos também aqui galpões em Betim, Itapevi, ou seja, grande parte aqui dos galpões logísticos fica nas principais capitais e a maior concentração está aqui em São Paulo. Ou seja, isso é importantíssimo quando você estiver analisando um fundo imobiliário de logística. Dá uma olhada aqui nos indexadores. Vai proteger o seu dinheiro, o seu investimento aqui contra uma alta da inflação, porque ele é indexado ao IGPM e também, ó, ao IPCA. É claro que esses não são os únicos indicadores que vocês devem analisar na hora de escolher um fundo imobiliário. Como eu mencionei para vocês, temos um treinamento completo de graça aqui no canal, ensinando vocês a escolher e analisar, montar uma carteira e administrar essa carteira de fundos imobiliários. Eu vou deixar o link no card aqui para vocês. Mas só de bater o olho nesses principais indicadores, para mim, o LVBI11 é um dos melhores fundos de logística para se investir nesse ano de 2025. E ele está também de graça lá na B3. E para fechar o nosso vídeo aqui com chave de ouro, o último indicado aqui da nossa lista é o fundo imobiliário RECRE11. Ele é um fundo de papel, ou seja, ele investe na dívida de outros imóveis. O valor da cota dele lá na B3, ó, R$ 73. E olha isso aqui, investidores, ele distribui 14,85% em dividendos e ele vem caindo, ó, 9% nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhadinha lá no P sobre VP dele também? Olha isso aqui, ó, 20% de desconto na B3. As cotas estão valendo 1,4 bilhão e o patrimônio dele é 2,4 bilhões. E olha essa liquidez aqui, investidores. 2,5 milhões negociados diariamente lá na B3. Bom, tá curioso? Quer ver os dividendos? Dá uma olhada nisso aqui. Comparando com a distribuição de dividendos dos outros fundos de tijolos, vocês percebem que tem bastante volatilidade. Tem mês que distribui muito, tem mês que distribui pouco. E isso, investidores, é por conta do reajuste dos contratos de CRI de um fundo de papel. Ele tem bem mais atualização e sofre mais volatilidade do que os fundos de papel. No entanto, vale lembrar, olha aqui, a distribuição de dividendos média dos últimos 12 meses é de 14%, quase 15%. Bom, vamos dar uma olhada lá no administrador? Quem será? Olha aqui, investidores, BRL Trust, como eu mencionei para vocês,
lá no fundo VISC11. É uma grande administradora. Esse fundo ele existe desde 2017, ou seja, já tem bastante tempo aí no mercado. Bom, quais são os ativos que ele tem na carteira? Será que ele está bem diversificado? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente, ele possui um imóvel. Vale lembrar, é um fundo de papel, mas no entanto ele tem um imóvel dentro da sua carteira. Isso é bem comum de acontecer. Às vezes o gestor coloca um imóvel aqui porque ele exerceu alguma garantia de CRI, ou até mesmo para proteger o capital aí, ele encontrou um bom investimento nesse imóvel. E isso acontece de vez em quando, mas 99% do patrimônio desse fundo está aqui, investidores, ó, em certificados de recebíveis do setor imobiliário. E olha a quantidade que ele tem aqui dentro da sua carteira. Vários certificados de recebíveis. Ou seja, ele está muito bem diversificado, investidores. E isso torna ele um dos melhores fundos para se investir nesse ano de 2025. Mas deixa aí nos comentários, para você, esses daqui são os 3 melhores fundos? Ou você tem alguma outra indicação para colocar aí para gente? Vale lembrar, eu misturei aqui taxa de desconto, ou seja, os fundos que estão mais descontados, com uma liquidez boa, né? Não pode pegar um fundo aí que está com uma liquidez lá embaixo e que paga, por exemplo, 20% de dividendos, né? Esses fundos eu trouxe para vocês fazendo uma análise mais equilibrada, ou seja, fundos mais conservadores, mais seguros, porém com um bom dividendo e também uma boa taxa de desconto lá na B3. Mas deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E como vocês já sabem, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. E como eu disse lá no início, eu sou o Leandro JP e esta aqui, ó, é a Tríade.